Olá, para você que está me acompanhando aqui no canal Astrologia Clássica em mais uma reflexão astrológica semanal, semana de assuntos importantes. Se você não me conhece, eu sou Ana Rodrigues e desde já convido você a se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as semanas as postagens que eu faço sobre o clima da semana, tá? Nós vamos falar nesse vídeo sobre a semana que vai do dia 10 ao dia 16 de março. Nós vamos ter ingressos e vamos ter uma lua nova ao início de uma alunação. E é uma semana bem equilibrada em quantidade de movimento. A gente não tem dias inteiros com a lua fora de curso. Temos um movimento bem interessante. Também não fica desequilibrado, um dia com um aspecto, um dia com cinco, né? Tá bem equilibrado aqui, mas a gente tem esses momentos importantes da fase nova, por exemplo, iniciando. Então, para a gente não perder tempo, vamos já começar. Então, vamos lá. Iniciamos a semana no dia 10 de março, domingo, com o primeiro movimento, que já é o primeiro ingresso da semana, mas vamos ter outro. Esse é o Mercúrio ingressando no signo de Áries. É um momento interessante para Mercúrio, porque ele sai daquele ponto de dupla debilidade, que é o signo de Peixes, né? E o Mercúrio ele é seco, assim como o signo de Áries também é. Então, aqui, para fluxo mental, vamos dizer, né, para assuntos ligados às informações, processos, né, de aprendizagem, por exemplo, ele vai para esse campo de uma tendência mais prática. E também aqui a gente tem uma característica mais rápida para a colocação das coisas, notícias, os assuntos que envolvem temas, né? Eles são rápidos, né? Vêm e vão com bastante rapidez, né? E para os assuntos cotidianos, o Mercúrio ingressando no signo de Áries favorece tudo que tem essa aplicação um pouco mais prática de processo racional, por exemplo, né? Ele já não tem um perfil muito voltado para campo abstrato, criatividade, ele é mais para aplicação do processo normal, né? De procedimentos naturais das coisas, né? Então ele sai daquele campo abstrato, né? E para a colocação também, quando a gente pensa no sentido das notícias, das conversas, ele é bem pontual, é agudo, né? Vai direto ao ponto, está na casa de Marte, e é rapidinho, né? As coisas não se demoram, elas não criam um campo de complexidade aí para transferir as coisas. E para os assuntos de papéis, documentos também, se desenrola com bastante rapidez, nos temas comerciais também. É lógico que durante esse trânsito de Mercúrio no signo de Áries, ele vai chegar a aspectos harmoniosos de outros desafiadores, então isso vai oscilando um pouquinho de acordo com o dia, tá? E depois desse momento aqui, nós vamos ter o próximo aspecto às 6 da manhã, que aí é a fase nova. Mas antes de começar a falar sobre a fase nova, eu queria convidar você que não é inscrito no canal para se inscrever e para se tornar membro também. Nessa semana, nós estamos falando das fases da Lua 11 na declaração ali, né, nos ensinamentos do Vétios Valens, e o que ele diz que tem relação com prosperidade e outros assuntos da vida. Então, a fase da Lua em que você nasceu tem reflexo importante sobre alguns temas, segundo a visão do Vétios Valens, e é sobre isso que nós estamos falando nessa semana, mas temos mais de 60 vídeos exclusivos para os membros também, entre eles tem um mini curso ali de sinastria amorosa, tá bom? Então torne-se membro aí para você estudar astrologia, tá bom? E se você quiser fazer um curso mais longo, acesse a plataforma eadaprenderastrologia.com.br, lá é curso mesmo, né? Longo de formação, tem os complementares e tem o cupom de desconto. Aplica o cupom lá no carrinho de compras, onde tem a palavra cupom para você começar a estudar astrologia, tá bom? Bom, gente, o que essa fase nova traz? A gente tem uma fase nova que ocorre aqui no signo de Peixes, em 20 graus e 16 minutos, dentro da primeira casa, né? Então, calculando a carta para Brasília, o horário de Brasília, ela vai cair aqui na primeira casa. A primeira casa, no sentido coletivo, diz respeito à identidade do país, à característica do povo, exatamente junto com a Lua. E a Lua aqui fica um pouco mais favorável, né, do que o Sol, porque ela naturalmente é um dos regentes da triplicidade da água, né? E aí isso vai criando uma configuração agradável, satisfatória, né? A lua nova não tem aspectos com outros pontos da carta. Vocês percebem aqui, olha, que esse ponto exatamente, olha, não forma nenhum aspecto aqui, né? E depois da fase nova, a lua fica fora de curso, ela vai ingressar em Áries, mas ela vai ficar aí algumas horas ainda fora de curso. O que nós podemos esperar para esse período indicado aqui nessa alunação, que é conduzida por Júpiter em Touro aqui na terceira casa?
Bom, o signo de Peixes é um signo mutável, ele oscila em algumas coisas, né? Ele não tem uma tendência firme, e a Lua ela vai trazendo uma perspectiva um pouco mais emocional, complexa, assim, né? Um pouquinho. A gente não pode dizer confusa, porque não temos aspectos desafiadores envolvendo a fase nova da Lua, mas ela vai oscilando, se modificando, é como se fosse uma fase de adaptação em assuntos que dizem respeito à característica principal do país. E o regente dessa alunação, então, que é Júpiter, por signos inteiros e por quadrantes, ele já entra na terceira casa. E a terceira casa, nesse fluxo global, né, no fluxo coletivo, ela é bastante relacionada aos meios de comunicação, né, ao trâmite natural das coisas, a gente pode dizer ao dia a dia. E aqui a gente tem uma configuração interessante, né, porque o Júpiter está num signo de exaltação da Lua, né, mesmo que já não tenha mais um aspecto aqui, né, entre eles, mas é uma configuração, a gente pode dizer, mais calma. Então, essa alunação, ela não vem com um perfil agitado, ela não vem com um perfil irreverente e nem muito audacioso, pensando em contexto global, assim, pensando em clima de condução de país, né, nesses fatores, ela tem um perfil mais adaptável, a gente pode dizer. É como se as coisas fossem meio que se adaptando e tal, e não traz um reflexo, assim, de muita agitação, de temas super marcantes e tal. Então, a uma configuração cotidiana mais equilibrada, tá bom? Então, é isso que a gente tem para esse momento. E depois da fase nova da Lua às 6 da manhã, ela vai ingressar no signo de Áries às 21h19. Então, ela vai ficar das 6 até as 21h19 fora de curso. Então, para início de atividade já não é muito recomendado, né? Mas como a Lua estará em Peixes e o Peixes não tem muito movimento, esse domingo ele não vem com agitação, ele tem um perfil menos movimentado, o clima é mais calmo mesmo, naturalmente, né? Pode ter um pouco mais de apelo emocional para as coisas de uma maneira geral, mas é como se as coisas fossem meio que se adaptando, né? É profundo também, então, no sentido do apelo emocional, naquilo que você estiver lidando no domingo que tenha um fator emocional vinculado, ele tende a ser mais profundo, né? Tem essa configuração. Inclusive, para a própria fase, né, dessa alunação que vem com a configuração pisciana, ela é mais abstrata, né? Ela não chega a ser confusa, como eu falei, porque não tem uma natureza de aspecto desafiador, mas ela é mais abstrata. Então, a dinâmica que eu vejo aqui para esse período, ela não é de assuntos muito definitivos, muito importantes, né? As coisas parecem que vão se moldando assim, sabe? Ela é bem plástica mesmo durante esse período, tá? Então, isso. E aí nós vamos ter o ingresso da Lua no signo de Áries exatamente às 21h19, que muda um pouquinho o ritmo, né? Como o Áries é um signo do fogo, ele já vai entregar um pouco mais de velocidade, a secura também já é mais direta. Então, a noite do domingo, ela já muda um pouquinho, principalmente aqui a partir das 21h19. Ela já pode ficar um pouco mais apressada do que o restante do dia, agitada, né? Um pouquinho mais movimentada. A segunda-feira tem a Lua em conjunção a Mercúrio, olha, aqui no comecinho do signo de Áries, o Mercúrio também ingressou em Áries bem no domingo, então a segunda-feira vem com o início aqui, né, com uma cara mais ariana, vai empregando toda essa energia e velocidade para a segunda-feira. A Lua não chega a novos aspectos perfeitos na segunda, mas ela não está fora de curso. E como ela está em Áries, né, nessa conjunção com Mercúrio, isso vai gerando um clima rápido, descomplicado, um pouco apressado. As atividades que dependam dessa agilidade, que dependam de processos pontuais, procedimentos práticos, sabe? Elas acabam ganhando um pouco mais de facilidade para acontecer, né? Então, a segunda-feira ela vem prática, realizadora, com uma tendência menos complicada. O clima pode até ficar um pouquinho mais agitado, assim, mais apressadinha do que naturalmente, mas as coisas andam, né? Ela não tem um perfil de complexidade nem de empecilhos no meio do caminho. Agora, a gente, quando for ali no início da noite, às 18h50, aí a gente tem Vênus ingressando em peixes. Para Vênus é muito legal que ela entra na exaltação dela. E como Vênus traz consigo os temas da diversão, do entretenimento, da satisfação, do lado bom da vida, quando ela vai para um campo de peixes que é mais complexo, é mais sensível, tende a acentuar um pouco mais esse clima geral, né? Mais ligado à criatividade, mais ligado, por exemplo, ao ambiente artístico, música, artes de maneira geral se beneficiam dessa colocação, mesmo que ela não tenha uma configuração de espetáculo, né? Que ela está num signo com a frieza,
no processo criativo, na expressão artística, ela é bem poderosa. Então, se você é um artista ou se você depende do processo criativo, né, para lidar com os seus assuntos profissionais, de vida cotidiana, vai perceber um pouco mais de facilidade. E essa configuração de Vênus em Peixes, ela é amorosa, né? Ela é dedicada. Então, isso desde o nível romântico ou no nível de relações mais cotidianas também. Então, a gente percebe que é um período em que há uma expressão mais suave, mais amorosa. Ela é bem sensível também, tá bom? Então, quem já tem Vênus em Peixes pode se beneficiar bastante dessa configuração. Mas vejam bem, né? Assim que ela ingressa em Peixes, ela já está começando aqui a se aproximar de Saturno. Logo mais, aí nos próximos dias, ela vai chegar ao mesmo grau, mas ainda não é nessa semana, tá bom? Aí no dia 12 de março, que é terça-feira, às 8 horas e 8 minutos no horário de Brasília, a Lua em Áries, olha, vai chegar a esse aspecto harmonioso, a Marte que está aqui no signo de Aquário. E aqui ganha bastante impulso de coragem, de energia, de motivação para a tomada de iniciativas. Então, para as atividades de início, escolha de momento, se você estiver precisando daquele momento ágil, né? É esse o momento, 8 horas e 8 minutos, na terça-feira, né, no horário de Brasília, porque ele amplia, ele acentua essa coragem natural das coisas, né? É lógico que cada um de nós tem um perfil individual, mas o clima geral ele é mais despojado, que acaba favorecendo um pouco mais do risco também, né? As tentativas e tal. Bom, é uma configuração no ritmo mais apressada mesmo, né? Porque a gente tem uma recepção aqui para Marte. A Lua está no ponto onde Marte tem o domicílio, né? E como o Áries ele é um signo que tem calor, Marte também, ele já está num signo que tem calor, a gente percebe que tudo corre rápido. Pode ser aquele dia que as horas passam muito rapidamente. Aí, se você tiver com as suas atividades planejadas, vai aproveitar melhor, porque é mais tranquilo, né? Mais descomplicado, vai levando o clima aí de uma maneira bem mais rápida mesmo, né? Bem mais simples para resolver as coisas, né? Ela é viva, assim, né? Tem um potencial vigoroso, assim, forte, né? E aí, gente, depois desse momento, às 8h08, a Lua vai ficar fora de curso todo o restante da manhã, toda a tarde e uma boa parte da noite. Ela vai ingressar em Touro só às 21 horas e 28 minutos no horário de Brasília. Então, todo esse período, ela está fora de curso, desde as 8 horas e 8 minutos, tá? E então, para início, já não é muito recomendado. Então, você vai perceber que a terça-feira, ela tem o melhor momento para tomada de iniciativa no início da manhã. O restante do dia até às 21h28 ali, né, o restante das horas, a Lua continua em Áries, então o ritmo ainda é acelerado, tá? É só para início que não é muito recomendado, mas toda aqui a terça-feira, período útil, vocês vão perceber que é bem descomplicado, fácil de levar, né? Ele é empolgado, inclusive, tá bom? E às vezes ele pode acentuar um pouco mais a competitividade também de maneira geral. Assim que a Lua ingressar no signo de Touro, muda um pouco o clima, né? Porque aí o Touro ele já tem a frieza e a secura. E a frieza ela já diminui toda essa movimentação e agitação. Então, o final da terça-feira já tende a ser um pouco mais calmo, né? Já abaixa um pouco essa agitação toda geral e vai para um clima mais tranquilo, mais estável, mais mantenedor de uma forma geral. E bem no finalzinho do dia, 23h56, a Lua vai chegar a esse aspecto harmonioso a Vênus, né? Bom, e a Lua está no signo de regência de Vênus, está no domicílio de Vênus, e Vênus já está bem forte aqui, ela está exaltada. Então, esse fim de terça-feira, aqui, dia 12, ele tem um perfil bem ligado a questões de sentimentos, emoções, ele é um pouco apegado também para assuntos ligados a questões românticas, amorosas, afetivas, criativas, artísticas. É um ponto bem forte, é bem interessante esse momento aqui. É um momento bom para os assuntos ligados à beleza, à estética, de maneira geral. Então, todos os temas de Vênus se beneficiam bastante desse aspecto, que é leve, mas ela já está bastante forte, e a Lua, né, está num ponto onde ela tem domicílio. Inclusive para os assuntos de moeda, aquisições ligadas à satisfação geral, também coisas que a gente faz, né, que adquire para se sentir bem, assim, também fica muito elevada. Há um perfil amoroso, tranquilo, suave, ele é bem calmo também. Então, terminamos a
terça-feira com esse clima, né? Interessante porque ela vem do início com a Lua em Áries bem movimentada e termina assim, bem aprazível, né? A gente pode colocar. Agora, quarta-feira, gente, quarta-feira tem o primeiro momento de aspecto perfeito só à tarde, às 16h30, que é quando essa lua aqui que está no signo de Touro vai chegar a esse aspecto harmonioso aqui com Saturno, tá? Bom, ele continua mantendo um clima estável, a natureza do aspecto é boa, é um aspecto leve, Saturno em peixes é lento, né? Então isso não vai gerar nenhuma grande movimentação, agitação, ele é calmo, né? Como o aspecto é leve, ele não é propenso a criar empecilhos, mas o clima do dia ele tende a ser melhor se você estiver lidando com as atividades de manutenção ou atividades que não dependam de muita agitação, de muita ousadia. Isso vai aproveitar bem melhor aí esse momento, né? E o outro aspecto perfeito da quarta-feira, dia 13, na verdade não é um aspecto, mas é uma conjunção de Lua com Júpiter no signo de Touro. Tem um perfil calmo, ainda bem calmo, com um perfil pacificador, inclusive, e para os assuntos ligados à prosperidade é interessante porque ele tem um perfil de retenção, de manutenção, né? Então, por exemplo, investimentos de médio e longo prazo são bons, né? Também é uma característica altamente pacífica, então toda quarta tem um perfil mais mantenedor. Então, para as atividades que não sejam muito agitadas, é um tanto melhor, mas é uma quarta-feira boa, assim, o clima ele é agradável, né? Não é propenso a nenhum clima de tensão muito séria, né? Tal. Tudo isso vai sendo bem presente aqui. E para os assuntos vinculados à prosperidade também, inclusive os que tenham esse perfil de médio para longo prazo, né? Também é um clima satisfatório. Geralmente os contatos de Lua com Júpiter, eles são indicadores de mudança, mas eles acontecem em Touro aqui, que é um signo fixo. Então as mudanças aqui, elas parecem ter um perfil mais de um desenrolar lento, não são aquelas mudanças radicais de uma hora para outra, né? Mas para início de um processo de mudança, por exemplo, pode até ser interessante e beneficiar bastante os assuntos vinculados a temas de justiça, né? A sensação de justiça, temas jurídicos, coisas desse tipo também. Então, parece um momento em que a justiça, o sentido de justiça geral, né? Fica bastante presente, né? É um clima bem agradável. Agora, a quinta-feira, 14 de março. Tem o primeiro aspecto perfeito às 13 horas. Agora já é um aspecto desafiador entre a Lua e Marte. E 13 horas, né, bem ali no início da tarde. Então, isso significa que toda a manhã a Lua vai ampliando esse potencial desafiador até chegar a esse ponto perfeito, né? Então, a manhã da quinta-feira ela já tende a ser um pouco mais irritada, mesmo que não tão apressada, porque a Lua continua no signo de Touro, né? Ela não é muito, assim, favorável às mudanças bruscas, e o clima geral ele pode ficar um pouco irritado. Por isso, evitem assuntos, mudanças radicais, ou tudo que depende, assim, de muita ousadia, aqui já tem que ter uma atenção, não é um momento muito interessante. E ele vai ampliando um pouco mais uma sensação de disputa, tal, né? Ele também acaba prejudicando um tanto a configuração de manutenção dos assuntos e às vezes pode gerar aquele quadro de ficar empacado, assim, numa determinada situação, gente. Isso porque, além da natureza do aspecto ser desafiadora, Marte tem aqui uma debilidade do detrimento, né, no signo de Touro. Então, é uma configuração que muitas vezes uma disciplina acaba se tornando uma coisa resistente, assim, né? Ela acaba sendo dura demais. Então, uma pessoa que é disciplinada, às vezes, acaba se retendo demais aqui na disciplina, né? Perde jogo de cintura. Por isso que tem que manter atenção aqui nesse momento, né? Início de disputas, conversas, assim, já não é muito legal. Aí, depois desse momento, às 14h56, logo em seguida, a Lua vai chegar a um aspecto perfeito ao Sol. Então, esse momento anterior da Lua quadratura com Júpiter, ele tem um pouco mais de tensão durante a manhã até às 13 horas, né? Porque 2 horinhas depois, a Lua já chega ao aspecto perfeito com o Sol, então ela já começa a melhorar um pouquinho o quadro. E é um aspecto harmonioso, mesmo que ele seja leve, então ele cria mais um favorecimento, vai melhorando. Mesmo que não seja só aquela característica super vigorosa e animada, né? A Lua está em Touro ainda, e o Sol está em Peixes, não tem esse vigor todo, mas ela vai criando um campo um pouco mais pacificador, né? Mais tranquilo de levar, tá bom? Dia 15, sexta-feira, é o dia que tem mais movimento no céu. Meia-noite 15
a Lua vai ingressar no signo de Gêmeos. Então, quando a gente acordar, já está tudo bem movimentada, né? A configuração de Lua em Gêmeos, pelo fato de Gêmeos ter calor, que é um signo do ar, e ser também mutável, ela cria bastante oscilação no clima, né? Então, pode ser uma sexta-feira que inicia de uma forma mais instável, né? E quando for ali o início da manhã, 7h59, essa Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus. Então, gente, assim, a sexta-feira já tem o clima geral das pessoas relaxarem um pouco mais, né? Principalmente quem trabalha de segunda a sexta, porque é o último dia de trabalho da semana, acaba relaxando mais, querendo mais que termine logo o dia para descansar. É sempre assim, né? Eu trabalhei em empresa, era sempre assim o clima. E essa quadratura, ela intensifica muito isso. Pode ser um dia que acaba não favorecendo muito, assim, se vincular às coisas muito difíceis, né? Até o clima geral, ele é mais voltado a relaxar demais, né? Então, mantenha atenção se você estiver lidando com assuntos que sejam muito importantes, para não deixar de ver coisas importantes, para não relaxar demais, sabe? Quando a gente não quer se comprometer muito com as coisas, acaba não ligando muito, fica atento em relação a isso. E outro ponto também é atenta a excessos, com gastos, coisas, né, desse tipo também, que são voltados para a satisfação de uma forma geral, tá bom? Então mantenha atenção nesse momento, que vai ser perfeito às 7h59, né? Depois desse momento, a Lua começa a diminuir um pouco essa influência, mas ela vai demorar bastante ainda para chegar ao próximo aspecto perfeito. Então, isso ainda fica presente durante toda a manhã, o início da tarde ainda, né? O próximo aspecto perfeito da Lua é um aspecto de 60 graus da Lua com Mercúrio. E aí o Mercúrio é o regente aqui, né, do signo onde a Lua está. É vigoroso. Toda sexta-feira tem um clima bastante rápido, né? Ele é um pouco instável, mas ele é bem rápido. E aqui a gente vê uma tendência um pouco mais apressada do que o natural. O aspecto é harmonioso e tem uma recepção para Mercúrio aqui onde ele tem o domicílio dele. Então, vários assuntos que dependem de comunicação, conversas, transportes, trânsito natural das coisas, né? Os assuntos de conversas também, a gente percebe que tudo flui rápido, né? As coisas parecem caminhar bastante rapidinho, né? Aqui. Tá? E é bom o clima, ele não é ruim, favorece inclusive o processo da interação e troca, conversas com as pessoas de uma forma geral. Apesar do aspecto ser harmonioso, eu não vejo como muito interessante para assuntos que dependam de muito aprofundamento, né? Aqui a gente já pode perder um pouquinho, né? Pela tendência do calor que fica um pouco mais evidente, essa configuração mais rápida, mais apressada, ela também está no ar. Então, tudo que depende de aprofundamento acaba perdendo um pouquinho aqui, né? Nessa configuração. E aí, gente, 21h05 da sexta-feira, a Lua em Gêmeos vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno, né? Que está em Peixes. Então, das 19h10 até esse momento é que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade em se concentrar nas coisas de uma maneira geral. Então, assim, a noite da sexta-feira, ela é um pouco enrolada, ela é complexa, é confusa, assim, sabe? A gente tem muita dificuldade em se concentrar. Então, pode trazer esse clima enrolado mesmo, enroscado com as coisas, né? Principalmente em coisas que dependam de procedimentos, de horários muito certinhos, já não é muito legal. Mas não me parece ter um perfil assim mal-humorado. No meu ponto de vista, essa configuração ela é mais perdida mesmo, né? Assim, ela é mais enrolada propriamente. Sábado, dia 16 de março, gente, 22h02, temos a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte. E ela estará em Gêmeos quando isso acontecer ainda. Então, ela vem com uma tendência vigorosa, assim, né? Ela é rápida para se desenrolar e acaba favorecendo também um pouquinho de risco. Mas eu recomendo vocês só arriscar se tiver plano muito bem elaborado, porque aqui esse perfil do calor ele fica muito exacerbado e como acentua naturalmente o risco, se você não tiver com planos muito elaborados, né, pode arriscar ali, sim, né, perder alguma coisa de estrutura. Mas no clima geral é bom, porque ele intensifica muito esse movimento natural das coisas, né? Então as coisas vão e vêm rapidamente, se desenrolam também muito rapidamente. Atividades competitivas, atividades de troca com as pessoas que envolvam pessoas, né, podem se beneficiar bastante desse momento aqui, né? E o que depende também de esforço naturalmente. Embora ela tenha uma configuração de favorecimento para um esforço de nível mental, interação, né? Não muito de esforço físico, né? Mas é bem rápida também aqui, né? Uma configuração bastante rápida, tá bom?
Bom, tudo isso nessa semana, né? Então vocês viram que a gente tem uma lua nova que não é uma lua que impacta muito, ela tende a ser mais adaptável ao clima e não tem um perfil difícil, assim, né? De maneira geral. E vimos também que o Mercúrio ingressou em Áries e Vênus ingressou em Peixes, a sua exaltação. E essa semana ela já vem com um clima bem mais movimentado, porque a semana passada foi uma semana bem pouco produtiva. Essa não, essa já vem com um perfil mais animado, né? Então as coisas se desenrolam bem. E o que você tiver que iniciar, colocar em movimento, tem dias bem interessantes, né? Como a gente viu aqui, tá bom? Então, se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, me ajuda a divulgar aqui o canal, compartilha com seus amigos também, tá bom? Um abraço forte para todos vocês e até a nossa próxima semana. Então, até mais.